Passo a palavra para o Marrone. Bom dia a todos, bom dia meus companheiros de painel. Eu fiquei pensando o que eu ia conversar com vocês hoje aqui, nesses 10 minutos que tem para apresentar e depois nos debates. Aí o tema do painel sujeito do crédito responsável, por acaso, é um tema que a gente, dentro da Febraban, vem estudando há alguns meses, e eu resolvi focar a fala nessa questão do crédito responsável. E para começar a falar de crédito responsável, nós temos que entender por que esse tema surgiu, qual foi a demanda que trouxe essa discussão à tona. A Vera depois deve falar um pouquinho sobre isso, que ela trabalha isso dia a dia, mas a discussão hoje o modo como ofereço o crédito, como o banco oferece o crédito, quais são as suas responsabilidades no momento da oferta, da contratação e depois de eventual tratamento que tenha que ser dado a quem não conseguiu pagar esse empréstimo, ele surge no Brasil de uma forma mais estruturada em 2008, 2009, com todo o debate sobre superendividamento. Acho que muita gente acompanha esse debate. Em 2009, uma discussão se existia ou não no Brasil, essa discussão foi superada, e depois a discussão foi estruturada para trabalhar o superendividamento como um fenômeno social hoje latente na nossa sociedade, com a expansão cada vez maior de núcleos de tratamento e de renegociação de dívidas por parte desses consumidores que não tiveram a condição de pagar. Muito disso gerado pela expansão do crédito e pela, como já foi colocado aqui, uma simetria informacional que tem entre o tomador e a instituição financeira que concede este crédito. Aí a necessidade de se criar mecanismos para melhorar esse relacionamento, para acabar com essa simetria informacional, e aí temos uma relação mais equalizada e mais justa e mais sustentável ao longo do tempo. Então, dentro desse arcabouço, um problema social, um fenômeno social de superendividamento, uma necessidade de combater esse fenômeno através de um melhor processo de concessão de crédito, acabando com essa assimetria informacional, se chegou à ideia de um crédito consciente, de um crédito responsável, de um crédito justo. Dentre todas essas definições e nomenclaturas que são dadas, o crédito responsável me parece a mais assertiva, que melhor encabeça toda essa discussão. E por quê? Crédito responsável, na minha visão, acho que muitos que já estudaram o assunto, refletem o que uma obrigação de crédito, tomada de crédito tem. Responsabilidade de ambas as partes. Nós falamos muito de responsabilidade da instituição financeira, no momento da concessão, mas também há nessa relação, que é uma relação bilateral, a responsabilidade por parte do tomador. E esse estudo de responsabilidades tomou dentro da Febraban um tempo de 18 meses até que a gente chegasse a alguma conclusão e alguma iniciativa que possa ser feita para implementar o que a gente chamou de crédito responsável. E o maior desafio nessa discussão é saber qual é a responsabilidade de cada parte. Como que eu delimito esta responsabilidade e como é que eu faço ela entrar dentro do processo de decisão na hora de conceder um crédito ou não a um cidadão, de maneira que essa relação se torne sustentável. E agora tem o que a gente deve publicar na Febraban agora em novembro, dia 22 de novembro, é a data que a gente espera estar publicando, um instrumento, um papel, um paper, um normativo, pode ser dado o nome que for dado, dentro de um mecanismo de autorregulação, que delimita quais são as responsabilidades que o banco deve ter na hora de conceder um crédito para que a gente possa intitulá-lo de crédito responsável. E o que seria esse documento? Porque eu falei que tem responsabilidade das duas partes, tanto do consumidor, do tomador do crédito, quanto do banco. O documento, obviamente, por ser um documento de autorregulação do sistema financeiro, e aí entendendo a autorregulação como um mecanismo onde você expõe à sociedade boas práticas,
de forma consensada pelas instituições financeiras, aí se torna um padrão de qualidade que pode ser cobrado pela sociedade, né? Eu só consigo determinar qual o processo interno de cada banco, e esses bancos se comprometendo a seguir esse determinado processo. Só abrindo um parênteses também para poder falar do consumidor, e qual seria a grande responsabilidade do consumidor nessa questão do crédito responsável, para a gente fechar um pouco do eixo antes de eu entrar especificamente nos pontos dos processos que os bancos têm que seguir. O Brasil, a gente fala muito em assimetria informacional, mas o Brasil não é um país onde você consegue informação de uma maneira fácil. E para você fazer o crédito responsável, o pressuposto básico de toda essa arquitetura é que você trabalhe com informações corretas. Informações onde você possa buscar nos bancos de dados, seja no SR, seja na montagem do cadastro positivo, uma obrigação dos bancos em ir lá e entender a situação daquele cliente, daquele consumidor, daquele tomador de crédito, para que possa adequar a sua oferta, a sua contratação, à real capacidade que esse consumidor tenha, para não gerar depois uma relação não sustentável que venha a se quebrar no meio do processo. Mas eu também dependo, os bancos dependem das informações que o próprio consumidor vai passar no momento da contratação. E aí que, no nosso entender, surge a responsabilidade do consumidor. Para aquelas informações que eu não consigo auferir nos bancos de dados públicos ou privados, essa informação ela tem que ser fair, ela tem que ser exata, o consumidor tem que responder por esta informação. É aí que eu vejo a responsabilidade por parte do consumidor no crédito responsável. Ele tem que fornecer as informações sobre renda, que muitas vezes é só por meio de declaração, sobre a alteração da sua capacidade econômica, para que o banco possa, ciente dessas informações, conseguir manter uma relação sustentável e de responsabilidade com este consumidor. Bom, fechando esse parênteses para falar de consumidor, acho que a Vera tem mais capacidade do que eu, porque ela trabalha com o dia a dia para falar de consumidor. Eu vou entrar um pouco no que a gente tratou nesse normativo, em tópicos, porque o normativo ele tem algumas definições, o tempo é curto para a gente expor item a item do que a gente está trabalhando na autorregulação, e depois aberto as perguntas, se alguém quiser algum dado específico. O normativo é dividido em alguns capítulos básicos no modelo de concessão de crédito que a gente encontra hoje no mercado. E o primeiro deles não existe uma bala de prata, não existe uma solução imediata que mude o cenário que nós temos hoje, que a gente traga essa definição de imediato ao mercado de crédito. Então, o que nós colocamos como paradigma dentro da FEBRABAN? Esse primeiro texto, ele inicia um programa, ele não é um fim, ele é apenas um começo de uma iniciativa de se chegar no futuro com todas as modalidades de crédito definidas em boas práticas que gerem um mercado sustentável. Então, ele não é uma bala de prata que vá acabar com o problema do superendividamento ou de algumas concessões que não levam em conta essas características do tomador. E aí vem os capítulos seguintes, cada um com a sua parte da operação. E o primeiro que a gente teve que tocar, porque talvez seja o primeiro contato que o consumidor tenha com o crédito, com a ação financeira, é a publicidade. A gente tem hoje uma gama de publicidade, seja televisiva, seja em rádio, seja em panfletos, que muitas vezes são muito ostensivas, são muito fortes e sem passar a informação adequada e sem entender qual é aquele consumidor que ela está atingindo. Então, muitas vezes, numa sociedade hoje que a gente, um pouco melhor agora, mas que a gente tem um consumo muito exacerbado, que as pessoas querem consumir, elas estão progredindo, elas têm mais renda, uma publicidade muito abusiva ou forte, abusivo é um termo ruim de se usar, mas forte, e que não passa as informações e as preocupações que o crédito gera, uma publicidade que muitas vezes leva o consumidor a tomar um crédito sem ter condições de arcar. Então, o primeiro conceito que a gente resolveu trabalhar nessa questão do crédito responsável de processo dos bancos
das instituições financeiras é como eles vão tratar a sua publicidade e como nós vamos olhar para essa publicidade daqui para frente. Abrindo apenas um rápido parênteses específico do que a gente trata de publicidade, a partir do próximo ano, quando esse texto deve começar a vigorar, as publicidades de crédito, elas têm que vir com uma frase sobre crédito responsável, qualquer que seja o seu meio. Essa frase ainda vai está em estudo, mas eu poderia fazer uma analogia rápida com a questão da publicidade de bebidas alcoólicas, aquela se beber não dirija, alguma coisa desse tipo, que você alerte, você chame a atenção na publicidade que crédito é bom, mas ele é bom se for usado de maneira correta. Em excesso ou sem condições, ele pode gerar um prejuízo muito grande à sua vida social, à sua vida familiar e outras todas as situações que podem gerar. Outra coisa é a oferta. E a gente dividiu publicidade de oferta de uma maneira muito simples. A publicidade é aquela veiculada por um meio onde o consumidor não pode contratar imediatamente. Ele tem que procurar um canal, aí sim, para realizar a contratação. A oferta já não. A oferta, ele recebe essa informação, essa tentativa de venda, e ele já pode contratar neste próprio canal onde ele recebeu essas informações. Obviamente que a oferta ela tem que ter uma característica informacional muito mais ampla, para que ele conheça de todos das suas obrigações, e aí não só as obrigações normais, e aí que a gente tem visto normalmente como obrigatórias nas ofertas, como é o custo do dinheiro, o custo das parcelas, o prazo, etc. Ele também deve conter as informações sobre inadimplência, sobre liquidação antecipada, todos os direitos que o consumidor tem na relação de crédito. O meu tempo já está para se esgotar, mas eu vou tentar, mais 2 minutinhos, acabar aqui a pontuação. A gente tem também, nesse normativo, a preocupação com os canais. Hoje você não contrata apenas crédito, hoje você contrata muito menos crédito que nos outros canais. Naquele modelo tradicional, você vai à sua agência bancária, você vai falar com o seu gerente e contrata um crédito. Hoje, vários canais de contratação estão expostos, cada um com a sua peculiaridade, com o seu limite de informações, e você precisa regular para dar maior segurança, tanto à ação financeira quanto ao consumidor, nesses canais de contratação de crédito. Por fim, a questão do tratamento. Né? O tratamento, por mais que a gente tome a preocupação em ter, em dar o crédito de maneira responsável, problemas podem ocorrer e esta pessoa, por motivos vários, pode se tornar um superendividado, um endividado, não conseguindo pagar suas contas, e aí você tem que possibilitar a ele canais, os próprios instituições financeiras, de renegociar para que ele continue inserido no mercado de crédito e você continue mantendo ele como cliente, uma relação sustentável. Em todos esses pontos, eles são baseados em 2 princípios que eu acho que mudam um pouco como essa relação creditícia tem que ser vista, que a gente denominou de princípio da lealdade e da cooperação. Não é mais uma relação de eu entrego e eu recebo, e sim eu tenho que ter uma relação de cooperação. Os contratos de crédito criam um vínculo de tempo, e se você não tem uma relação de cooperação, este vínculo ele pode ser nocivo. E prometo agora, terminando, mas aí eu gostaria de só deixar registrado, é uma opinião pessoal, eu já falei no outro fórum do Banco Central sobre isso, e a gente está falando sobre educação financeira, um pouco, e o professor Dutra tocou no assunto de educar os fornecedores às instituições financeiras. Eu acho que você tem que educar a quem oferta o crédito, acho que vai ser tema de amanhã, a passar as informações ao tomador. Muitas vezes campanhas de massa, de televisão, elas não têm uma eficácia, porque muitas vezes o consumidor não presta atenção quando a questão está espalhada. Ele realmente vai se preocupar quando ele vai procurar o banco, quando ele vai procurar o correspondente, quando ele vai procurar a cooperativa, e ali, quando ele está necessitando do crédito, ele tem que receber a informação sobre a educação financeira do funcionário, do agente que vende o crédito. É neste momento em que ele melhor vai assimilar a informação que for passada para ele. É lá que você faz educação financeira,
realmente ser efetiva, passando nos pontos de venda, onde o consumidor está lá procurando o crédito, ele precisa do crédito, como tem que agir desta maneira. Desculpe ter passado um pouco do meu tempo, agradeço que estou aberto aos debates. Muito obrigado.